Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu vou resolver junto com você um problema de previsão de demanda. Nós vamos montar aqui uma planilha eletrônica para fazer previsão de demanda. É uma técnica que a gente vai utilizar que é muito aplicada em engenharia de produção, em análises financeiras, porque você sabe, para você fazer qualquer tipo de previsão, você tem que ter ideia da demanda, né? Se você vai querer comprar produtos, produzir produtos, ou até mesmo a parte financeira, para você planejar fluxo de caixa, você tem que ter ideia da previsão de demanda. E essa técnica é bastante simples, ela é bastante prática e muito utilizado pelos administradores, que é a média móvel. No caso aqui a gente vai trabalhar com a média móvel simples. Eu vou fazer aqui em uma planilha eletrônica, no caso aqui eu estou fazendo na planilha Google, né, no Google Drive, mas pode ser feito em qualquer planilha eletrônica. Os cálculos que a gente vamos fazer aqui é amplamente utilizado em qualquer tipo de planilha eletrônica. Inclusive eu vou deixar o link desta planilha que eu vou montar aqui junto com você. Ao final do vídeo você vai poder fazer um download dela, tá bom? Mas antes da gente passar aqui para o nosso vídeo, o nosso tutorial, o nosso passo a passo, eu gostaria de lhe pedir, se você não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho, assim você vai acompanhar mais vídeos como esse. E já vai deixando aí seu like, assim você nos ajuda a divulgar esse vídeo para mais gente, tá bom? Tudo bem, vamos iniciar então aqui montando nossa planilha. Nós vamos ter inicialmente então que ter os dados históricos de demanda. Vamos pegar aqui e supor que em um determinado período, mês a mês, você tenha tido uma determinada demanda mensal de um produto ou de todos os produtos da empresa. E aí a gente vai montar aqui, iniciar montando aqui um quadro, uma tabela, com a primeira coluna sendo o mês e a segunda a demanda de um determinado produto. A gente vai chutar aqui, vamos estimar aqui algumas demandas para a gente trabalhar com esses dados, tá bom? Então, digamos aqui o primeiro mês seja janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Deixa eu corrigir aqui o abril, maio e junho. E a gente quer calcular a previsão de demanda aqui para julho, tá bom? Então nós temos vamos lançar aqui demandas de janeiro até junho e queremos encontrar a demanda para julho, tá bom? Vamos calcular isso aqui através da média móvel, tá bom? Então digamos que aqui em janeiro nós temos tido uma venda de 120, 128, estou chutando aqui, estou estimando aqui vários números, 145, 132, 155 e 175. Uma demanda aqui aparentemente em crescimento, né? Você tem uma demanda em crescimento, mas que ela varia ao longo dos meses. E nós queremos saber então a demanda para julho, tá bom? Como é que a gente vai trabalhar aqui para calcular a nossa demanda para o mês de julho, tá? A gente pode trabalhar a média móvel de várias formas. A gente pode, por exemplo, trabalhar, o que é muito comum, trabalhar os últimos 3 períodos. Então, a previsão do próximo período ser a média dos últimos 3 períodos. E na medida que a gente vai acrescentando novos dados, a gente vai recalculando essa média. Então, você pode trabalhar com 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Logicamente, quanto maior o número de meses, mais distante você vai ter os dados em relação à sua realidade atual. Tá bom? E para produtos sazonais também tem que ter um pouco de cuidado, porque alguns produtos vendem mais em determinados períodos do ano. E aí a gente tem que estudar com mais detalhe a questão dessa sazonalidade. Mas vamos trabalhar aqui, como é muito comum, vamos trabalhar com a demanda de 3 meses. Inclusive aqui a gente vai acrescentar o nosso modelo, não só a previsão pela média móvel de 3 meses. A gente vai calcular também um erro de previsão. Vocês vão ver que dá para a gente calcular um erro da previsão e talvez até estimar
uma probabilidade, a gente pode até estimar uma probabilidade de que aquilo dali venha a ocorrer. A gente vai trabalhar então com essa previsão. De que forma? 3 meses, média de 3 meses. Média de 3 meses, tá bom? E aqui a gente vai calcular o erro da previsão. Nós vamos calcular o erro da previsão. Vamos calcular uma média desse erro para a gente estimar quanto esse modelo está errando. E também vamos calcular o desvio padrão para a gente calcular a probabilidade daquele resultado estar correto ou não, dentro de um intervalo de previsão, tá bom? Acompanhe aqui com calma que você vai entender. Nós vamos conversar então fazendo a previsão para o primeiro período de 3 meses. Então a gente tem aqui, a gente vai fazer a previsão com a média dos 3 meses, né? Então o primeiro mês é janeiro, o segundo mês é fevereiro, o terceiro mês é quarto. A previsão para o mês de abril por essa média móvel simples seria o quê? É exatamente a média desse mês de janeiro, fevereiro e março. Ah, professor, mas eu já tenho aqui abril. Não, mas eu estou querendo refazer essas previsões para calcular o erro da previsão. Então, supondo que nós não tenhamos, então, esse dado real de demanda para o mês de abril. Quanto teria sido a previsão se eu tivesse feito com a média, se nós tivéssemos feito com a média dos últimos 3 meses? Eu vou fazer até sem fórmula, tá bom? Então, vai ser igual ao mês de março, mais o mês de fevereiro, mais o mês de janeiro, olha, somamos, né? E vamos dividir por 3. Pronto. A previsão para o mês de abril, usando a média do móvel de 3 meses, é de 131. E o real que aconteceu em abril é o quê? 132, tá? Então, a gente tem aqui um erro de previsão de quanto? Então, o real foi 132, é igual a esse, menos esse. Tivemos um erro para mais, né? Nós previmos 131 e aconteceu 132, ocorreu para mais uma unidade, tá bom? Para a gente fazer então a previsão para o mês de maio, é bastante simples, basta a gente pegar aqui e arrastar, isso é válido aí para qualquer planilha, principalmente o Excel, e aqui na planilha Google, 135, olha, já deu um erro maior, olha. E o real do mês de maio foi 155. E o erro da previsão foi quanto? De 20, né? Então, se a gente copiar isso daqui, a gente vai ter, então, esses erros de previsão e previsão até o mês de junho. Então, no mês de junho, aconteceu 175 e a previsão era 144. Por quê? Porque na medida que a gente vai arrastando aqui, ele vai mudando os parâmetros. Olha, para abril, esses últimos 3 meses. Para maio, nós temos o mês de fevereiro, março e abril. E para junho, o mês de março, abril e maio, a média, né? Então, você tem aqui os erros. E a previsão para o mês de junho vai ser julho vai ser quanto? Vai ser 154, tá? Seria a previsão para o mês de julho, tudo bem? Então, aconteceu o mês de julho. No final do mês de julho, digamos que você tenha tido uma demanda de 160. Ok? Eu vou colocar até assim, ó, 150. Até menor do que a previsão. Tudo bem? Então, eu previ 154 e aconteceu 155. Quanto é que foi o erro da previsão? Foi de menos 4, tá bom? E para o mês de agosto, qual vai ser a previsão? E na medida que você vai acontecendo os meses, você vai fazendo previsão. É só arrastar aqui, olha. Pronto, temos uma previsão de 160, tá bom? Então é assim que funciona a técnica. Vamos ver agora como a gente vai fazer esse ajuste desse erro para encontrar uma probabilidade de acontecer isso daqui, olha. De acontecer essa previsão aqui, tá bom? Na medida que a gente tem esses erros. Então, a primeira coisa que a gente precisa encontrar é exatamente a média desses erros, tá bom? A gente vai fazer assim, vou digitar aqui média e vamos encontrar aqui a média desses erros aqui de previsão. Vou fazer aqui algebricamente igual a esse, mais esse, mais esse, mais esse, fecha parênteses dividido por 4, tudo bem? Então a média é de 12, então a previsão para o mês de agosto é de 160, com uma média de 12, tá? Temos uma média de erro de previsão de 12. Mas aí não nos dá a ideia de uma probabilidade em cima disso. O que a gente precisa para encontrar uma probabilidade
e um intervalo de previsão mais acurado, mais gerencialmente possível dentro de uma decisão gerencial, é exatamente a gente pegar e calcular o desvio padrão. E a partir do desvio padrão e da média, nós podemos pegar e tentar encontrar uma estimativa, tá? Não uma estimativa pontual, mas uma estimativa de um intervalo, e aí fica melhor para você tomar decisão e fazer planejamento, utilizando uma metodologia chamada de distribuição normal de probabilidade. Logicamente, em alguns casos você não tem essa aderência a uma distribuição normal de probabilidade, mas em termos gerenciais e do dia a dia, esse tipo de metodologia serve para muitos dos casos, inclusive dá até para automatizar. Vamos então pegar, já temos aqui a média do erro de previsão, vamos calcular o desvio padrão deste erro da previsão, tá bom? Aqui, no meu caso, nessa planilha que eu estou utilizando, que é no Google Drive, a função é a seguinte: desvpad-a, ou seja, desvio padrão amostral. Vamos abrir aqui parênteses, vamos selecionar todos os erros de previsão e aqui a nossa planilha vai calcular o desvio padrão desta amostra aqui. Lá no Excel tem que ver qual é a função que vai se encaixar aqui no desvio padrão, tá bom? E aí no caso, agora que a gente tem a média e o desvio padrão, a gente tem como calcular, estimar a variação deste erro, tá bom? A variação deste erro. Note que o erro está bastante elevado, né? Você tem, varia desde menos 4 até 31, por isso que desse desvio padrão muito grande. Quanto maior esse erro, maior vai ser esse intervalo aqui que a gente vai encontrar. Então a nossa previsão é de quanto? É de 160, mas ela, no caso aqui, a gente vai encontrar um intervalo de previsão que ela vai variar entre quantos desvios padrões? Ora, nós temos, através da distribuição normal, a gente sabe que se um determinado dado ele se comporta adequado, tem aderência a uma distribuição normal, em 95% dos casos ele vai variar entre dois desvios padrões para mais ou para menos. Em 65% aproximadamente, entre um desvio padrão para baixo ou para menos. E entre 99,7%, três desvios padrões. Eu vou usar aqui um nível de confiança aqui de 95%, ou seja, dois desvios padrões. Então, se a gente multiplicar isso daqui por 2, 16 vezes 2, a gente tem aqui dois desvios padrões igual a 32, ou seja, o nosso erro da previsão estimado vai variar entre a média, que é 12, mais 32, ou seja, 44,7, até a média menos o erro, ou seja, o do desvio padrão, né? Menos 2 desvio padrões, menos 32, que dá menos 20, ou seja, vai variar o nosso erro entre 44 e menos 20, ou seja, a nossa previsão, a gente pode dizer aqui, através do nosso modelo, que nós temos 95% de chance de estar entre quanto? Entre 160 mais esse erro aqui, ó, o erro para mais, né? Ou 160 menos esse erro aqui, ó, menos 20, né? Menos 20. Então, 160 aqui para menos 20, né? Ok? Então, 139,3. Então, a gente tem aqui um intervalo de confiança, tá? Entre 204 e 139. Nós temos 95% de probabilidade dessa previsão, desse real aqui do mês de agosto, está entre 204,7 e 139,3. Logicamente, isso daqui deu muito alto por conta desses erros também que foram muito altos. Se a gente diminuir esses erros, você vai ver que aqui também vai diminuir. Por exemplo, aqui foi 135, deu 155, digamos que fosse 145. Ó. Esses erros todos vão diminuir, e meu intervalo aqui também vai diminuir na minha previsão. Digamos que aqui a gente tem um erro que foi 135, 140. Vamos diminuir aqui esse erro para 160.
Pronto, ela já diminuiu aqui meu intervalo, né? Já vai ficar entre 184 e 152, que é logicamente quanto maior for esse erro, maior vai ser exatamente esse intervalo aqui de confiança que a gente tem, tá bom? Na previsão. Logicamente, se eu aumentar o número de desvios padrões, eu vou ter mais confiança, mas eu também vou ter um intervalo maior e vai ser mais difícil de eu fazer, da gente fazer aqui essa previsão e esse planejamento, tá certo? Então, essa é uma técnica bem simples e que une alguns aspectos de estatística. Logicamente que é preciso avaliar o comportamento dessa demanda. Se uma demanda está aumentando, logicamente que a média vai ser sempre menor do que a próxima demanda, né? E aí talvez um outro método, como por exemplo do método dos mínimos quadrados, seja mais adequado, tá bom? Da mesma forma, se a demanda está diminuindo, tem uma tendência de diminuição, eu preciso avaliar isso também, porque talvez também as médias vão ser cada vez menores, né? Se ela está diminuindo, eu vou ter uma previsão sempre para mais, tá? Então, na hora que você está avaliando demanda, tem que avaliar também o comportamento dessa demanda, se é uma demanda crescente ou demanda decrescente, uma demanda relativamente estável ou até mesmo uma demanda sazonal. E aí teremos que avaliar a sazonalidade dessa demanda, mas em termos didáticos e práticos, essa técnica aqui é bastante útil e bastante utilizada, usar os últimos 3 meses. Você pode usar também mais meses, mas porém aí você vai ter dados mais distantes, porque a realidade do mês de janeiro é diferente da realidade do mês de julho, né? Muitas das vezes tem um comportamento aqui mercadológico e até sazonal que pode influenciar aqui essa previsão. Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo o link para você fazer um download. Lembre que se você não for inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho. Assim você vai ser notificado a cada vez que a gente postar um novo vídeo. Deixe aí seu like se você gostou, comente e compartilhe aí com as pessoas que possam ter interesse por esse tema. Muito obrigado e até a próxima.